Olá, sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do Welfarecast. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito bacana: inovação, empreendedorismo, empresários que saem constantemente da sua zona de conforto. Então, fique conosco e acompanhe esse episódio maravilhoso. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouquinho com a Leila Lesh. É isso, Leila? Tá certo. Então tá certo. A gente vai falar um pouco sobre os desafios que a Leila tem à frente do Grupo Vex, sobre essa empresa, esse grupo de empresas tão inovadoras que tem constantes desafios no que tange a inovação, novos produtos, desafios, como os empresários hoje em dia têm que se desafiar a sair da zona de conforto. Então, Leila, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente nessa tarde. E esse é o momento que a gente vai ter aqui para compartilhar um pouco da tua história, as tuas vivências, a tua história até agora. E também, esse é o momento para tu se apresentar um pouco também para as pessoas que estão nos ouvindo. Quem é a Leila, como que começou a jornada dela, quem era a Leila antes da Vex, a Leila enquanto à frente da Vex. Então, fique à vontade, mais uma vez, prazer e vamos que vamos. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Acho sempre muito legal estar conversando com a Welfer. A gente cresce junto com empreendedores, com gente que quer fazer a diferença de certa forma. Então, é muito legal todo mundo que está preocupado em saber sobre inovação, empreendedorismo, que é alguma coisa diferente. Então, isso já é um passo muito grande, seja para a gente só escutar, seja para a gente falar. Então, eu tô no grupo Vex há 10 anos, mais de 10 anos. A gente começou o grupo, na verdade, com o Bruno, que é o nosso gênio de produto, de receita. E aí a gente tem o Jorge, que começou com a tecnologia, e depois foram entrando outros sócios que fazem tudo acontecer. E é muito engraçado, assim, eu até fiquei pensando, gente, mas me chamaram. É que geralmente eu não sou a pessoa que tá desse lado das câmeras. Eu sou a pessoa que tá organizando todas as coisas para que as outras coisas possam fluir. Então, eu sempre falo, poxa, qual que é o dilema da minha vida é qual é a minha profissão, né? Não tem uma profissão. Quando você é empreendedor, você acaba fazendo várias coisas e você acaba gostando de várias coisas diferentes. Então, você está falando com um projeto, você está criando coisa, você está conversando com as pessoas. Eu acho que essas conexões são muito legais, mas você fica nesse dilema, né, de o que eu faço. Então, eu sempre falo, olha, eu tô numa base onde eu sustento para os meus gênios criativos lá do Grupo Vex poderem levar a gente para frente, para olhar para o futuro, para mercado e tudo mais. Então, essa é basicamente a minha função de resolvedora de problemas e organizadora de todas as coisas. E é um ambiente muito legal, né? A Vex começou há mais de 10 anos, então, desse grupo de tecnologia, e a gente foi incluindo coisas que fazem parte, não necessariamente, a gente nunca buscou trabalhar no mesmo nicho, mas a gente sempre buscou trabalhar com coisas que nos dessem, primeiro, prazer em olhar para aquele produto e dizer, poxa, isso daqui pode fazer uma diferença, isso daqui cobre um nicho, isso daqui ajuda em alguma coisa. E isso daqui é realmente um produto muito legal, do caramba. Então, a gente sempre teve muita sinergia por exemplo, hoje a gente trabalha dentro da área de acessibilidade digital, dentro de inovação, dentro de IA, dentro de crédito de carbono. Então, são, né, do A ao Z, trabalhando nessa área. A sua pergunta foi muito extensa, porque vamos falar da minha vida, né? Depois dos 30 anos já é muito... É muita coisa. Já é muita coisa. Mas eu sou formada em comércio exterior, primariamente, porque por algum motivo entrei em comércio exterior, gostava, achei que o meu caminho era sempre ver coisas do lado de fora. E aí eu me formei em marketing depois e fiz um mestrado internacional, onde eu fiz na Suécia e na China. Então, eu acabei fazendo algumas formações. E aí, você vai perguntar, Leila, nossa, sua formação foi um grande background para estar dentro do mercado inovador. Não que não tenha sido valiosa, mas quando você entra para empreender, não é que você esquece o que você estudou, é que a didática é diferente. E essa didática é muito difícil dela ser ensinada, porque cada um tem um ritmo, né? A Welfer vai empreender de uma forma, o Gabriel vai empreender de uma forma, cada um tem uma linha de raciocínio. Então, a gente entra dentro de uma empresa e pensa assim, poxa, qual que é o meu trabalho aqui, qual é a linha de raciocínio que eu vou seguir? A pessoa que está pensando em produto está com uma outra linha de raciocínio. Então, acho que
É muito legal a formação, muito válida de todas as formas. Saber nunca vai pesar demais. Verdade. Mas o essencial é que a gente seja essencialmente curioso para buscar sempre uma coisa nova, né? Porque até quem formou lá, sei lá, igual eu em 2010, sei lá quanto, já acabou, né? Já tá ultrapassado de algumas coisas. Já nem tem, talvez, essa cadeira na academia, né? Ainda tem, mas comércio exterior tem, mas... né? Exatamente. Coisas novas acabam sempre surgindo, né, Leila? Acho que esse primeiro ponto que tu trouxe, eu acho que ele é bem legal, porque, como você falou, tem vários jeitos de empreender, né? E nós, na Velfer, nós acreditamos basicamente que, no início, a jornada do empreendedor ela é muito solitária, né? E a gente precisa, nessa nossa jornada, de quem está empreendendo, de quem tem um desafio, buscar bons parceiros de jornada. Então, às vezes, esses parceiros podem ser empresas, podem ser sócios agregadores, um time que vai te ajudar a tocar essa missão de ter um produto inovador diferente. E aí, pegando esse gancho, eu também já queria perguntar para ti, entender um pouco e compartilhar também com as pessoas que estão nos assistindo, como que surgem os produtos, né, do Grupo Vex? Como é que surgem essas empresas? É uma necessidade de mercado? Alguém nos procurou pensando nessa solução e só não sabia como executá-la? Ou são coisas que vocês têm ali incubadas dentro do escritório de vocês que entendem, cara, isso aqui pode ser algo extremamente disruptivo para o mercado, isso aqui pode ser usado de uma maneira incrível para tal setor? Como que funciona um pouco hoje o dia a dia da Vex nesse sentido? Caraca, é uma pergunta auspiciosa, eu diria. É a mesma coisa se você estivesse perguntando, assim, uma criança de 5 anos pergunta pra mãe, da onde vêm os bebês? Você não sabe exatamente como explicar, né? Como explicar. Não é que não há uma explicação, mas é que... como a gente está dentro de vários negócios, e eu costumo falar, eu tenho muitos gênios, assim, muitas pessoas, realmente, eu tenho a sorte de ter pessoas inteligentes do meu lado, que olham para o mercado, que olham para as coisas, e que fomentam isso, e que são curiosas o suficiente para trabalhar em todos os pontos. Então, mas toda vez que surge um produto, ele vem de uma vontade de trabalhar com aquilo, de certa forma, de pensar assim, poxa, eu conheço desse mercado, mas esse mercado está carente disso. Tem alguma coisa que supre? Às vezes os produtos vêm de coisas que são bons pra gente, né? Por exemplo, essa ferramenta aqui, ela podia ajudar muito a vender, ou ela poderia facilitar muito o processo de creditação, ou ela poderia ajudar as pessoas que precisam de algum recurso de acessibilidade para ler melhor. Por que o mercado não está oferecendo isso? Por que não tem algo legal? Tem gente que precisa, tem ferramenta... é difícil de desenvolver? Claro, nada é muito fácil de fazer, né? Se fosse fácil, eu acho que, né, a gente acaba criando várias coisas muito, muito práticas, né? Mas eu acho que é uma junção de coisas. E é óbvio que nem todas as ideias... A cabeça das pessoas borbulham de coisas, né? A gente mesmo acorda todo dia e vai no mercado e pensa, poxa, mas ninguém inventou um biscoitinho com recheio de, sei lá, tangerina com limão. E eu adoro tangerina de limão. E deve ter mais pessoas com tangerina de limão. Mas ninguém inventou. Eu poderia inventar? Poxa, mas daí olha o mercado de biscoito. Olha o que eu tenho. Quantas pessoas que gostam de tangerina com limão? Então, há toda uma lógica de mercado de você ver, de você encontrar esse público, de você encontrar essa demanda que está latente e você entender que ela é alguma coisa importante. E depois que você entende isso, você tem que saber qual é o diferencial do teu produto. Então, criar um produto é aquela máxima, né? Ter uma ideia, ela não é suficiente. Ela só é suficiente se ela vem atrás de toda uma operação que é pensar em todas essas vertentes de como que o produto vai seguir. E depois que você cria o produto, você tem todo um amparo, como você falou, o empreendedor é meio solitário no começo. Porque é muito difícil. Vamos dizer, você tem uma ideia, é fácil você falar para outra pessoa como é essa ideia? Às vezes pode ser que sim ou não, depende da ideia, né? Daí a pessoa começa a te perguntar. Aí tu vai ver que não tem as respostas, né? Exatamente, que não tem todas as respostas. Então é sozinho porque você precisa formular muita coisa até pra você convencer o seu time ou convencer as pessoas ou mostrar uma ideia concreta, né? Então essa formulação, ela realmente... mais assim de buscar em núcleos menores para ir começar. E depois você vai aumentando né, o produto, aumentando o bolo e tudo mais. Então, fazer produtos diferentes vem de demanda de mercado, vem do que tem prazer em trabalhar, vem do que não dá pra gente dizer que vem do que a gente acredita que vai dar retorno, tanto financeiro,
tanto moral, tanto de propósito. Então, todo mundo faz alguma coisa esperando de certa forma, um retorno. E a gente, né, precisa disso pro nosso relacionamento. É a mesma coisa eu ser recíproco com você, né? Você veio aqui e me agradeceu. Poxa, eu vou dizer, poxa, Gabriel, nem queria que me agradecesse, né? Não dá pra gente seguir dessa forma. Então, Entendi. Eu acho que é complicado responder, mas espero que eu tenha sido menos confuso do que eu achei que eu fui. Não, deu para entender sim. Eu entendo isso, porque uma coisa legal que você falou é o propósito, né? Quando a gente pretende empreender, criar alguma coisa, o propósito daquilo é muito importante, porque senão em algum momento pode pensar, o meu propósito é ganhar dinheiro. Mas vai ter uma hora que o dinheiro por si não vai bastar, né? Tu tem que parar para pensar, cara, o que eu tô fazendo, né? Onde é que eu tô gastando a minha energia? Cara, como é legal às vezes aquela satisfação de falar, cara, eu criei um produto de acessibilidade que ajudou muitas pessoas. Eu acho isso fantástico, que nem vocês tiveram um destaque muito legal, já faz acho que uns 2 anos, aí tu pode me corrigir, numa matéria até do Jornal Nacional, né? Falando da acessibilidade do Oktoberfest. Falei, cara, quando eu vi isso, eu até fiz questão numa reunião da Welfer, ali a gente tem as nossas reuniões gerais, mensais, né? Onde tá todo o time. Eu falei, gente, deixa eu mostrar para vocês aqui o que um dos nossos clientes fez. Cara, foi... não sei se tinha te contado isso. Acho que não. A gente fez, que cara. legal. Você mandou o link lá para mim. Eu falei, cara, eu tenho que compartilhar isso. Isso é muito legal. E a gente ter pessoas na nossa volta que pensam assim é muito rico, né? Porque a gente sabe, claro, existe sim a necessidade de gerar recurso, dinheiro para reinvestir, sim. Mas quando tu faz algo que atinge ali um público que precisa ter uma assistência maior, que às vezes fica meio que não tão incluído em algumas coisas, poxa, é bem bacana. Eu achei bem legal. Essa questão de ter um propósito naquilo que a gente faz eu acho fantástico, sabe? Eu acho que todo dia também, quando eu vou trabalhar, eu tenho um propósito, né? Que é me relacionar com os meus clientes, é poder ajudar pessoas que estão ali buscando abrir o seu negócio e às vezes não sabem como viabilizar isso. Então, é muito, muito valioso. Eu acho que é a primeira coisa que a gente deveria pensar, né, Leila? E aí, né, falando um pouquinho disso, né, até pega esse gancho e conta um pouquinho desse produto ali tão bacana legal. ali de acessibilidade, que às vezes as pessoas não têm oportunidade de conhecer, né? Pô, estão falando ali de tecnologia, mas o que é isso, né? Deixa eu sentir como é que é esse benefício, o que é essa tecnologia, né? Perfeito. Assim, a Perto, ela existe há, acho que quase 3 anos, ou ali tá beirando, a gente acaba não contando muito, acaba passando muito rápido as datas, mas deve ter ali seus 3 anos. O que a gente faz? A gente torna site, plataforma e marca acessível. De que forma? Fornecendo ferramentas que a pessoa pode auxiliar tanto para leitura, para visual. Então, a gente tem perfis cegos, TDAH, epilepsia, dislexia. A gente tem uma série de funções de customização e hipercustomização para que você consiga acessar aquele conteúdo de forma confortável e de certa forma igualitária, porque se você é uma pessoa que não despende não precisa de nenhum recurso adicional, você vai conseguir ter acesso àquela informação. Mas se eu preciso, por mais que seja um recurso muito simples, por exemplo, tenho dislexia e preciso ajustar a fonte, vai me ajudar a ler melhor. Então, eu vou conseguir ter acesso da mesma forma e a gente vai conseguir fazer as coisas que a gente precisa dentro daquele conteúdo. E aí, a gente vai me perguntar, poxa, quem que precisa? Estatisticamente, a gente tem 1 a cada 4 pessoas no mundo que precisam de algum recurso de acessibilidade. Olha só. E aí, a gente conta, poxa, mas quem são essas pessoas? Claro, eu tenho as pessoas com deficiências diagnosticadas, deficiências que a gente tem padronizadas na rede. Então, eu tenho cegos, surdos, pessoas com paralisia e tudo mais. Mas eu tenho uma porção de pessoas, por exemplo, idosos. Os idosos não são pessoas deficientes e são pessoas ativas no mercado de trabalho. E a gente vai chegar nesse momento, se é o nosso pensamento, porque às vezes é jovem com pensamentos lá, né? Então, até o mercado de consumo, né? Eles são consumidores, né? São pessoas totalmente ativas, só que você não coloca um site que a pessoa consiga entender. Ou que ela tem uma fonte legal, ou que consiga ser alto. E a gente que tá... Vamos lá, a nossa geração... Eu sou dos anos 90. Tá bom, estamos indo lá, se encaminhando depois dos 30 por 40. Daqui a pouco a gente vai ser esse público. Vai. E esse público que hoje é idoso, ele passou por toda essa revolução que teve. Então, olha a adaptação que ele precisa para ele comprar. E você vai me dizer, poxa, ele não é um consumidor? Ou eu vou deixar ele a limitar a ser um consumidor físico? Sendo que hoje, quando você vai numa loja física, o atendimento
é muito precário na maioria das vezes, ele não consegue fazer o que ele quer, e a distribuição, obviamente, da internet é muito maior, então eu deixo de dar de acesso. E quando eu deixo de dar acesso para a pessoa, ela deixa de comprar, ela deixa de ver um curso, ela deixa de acessar um vídeo no YouTube, ela deixa de ver uma informação, ela vai deixar de fazer alguma coisa. E aí, quando ela deixa, ela tem 2 caminhos. Ou ela vai simplesmente deixar e você vai perder a pessoa e nunca vai saber quem você perdeu, ou ela vai reclamar. E aí você vai ter algum problema. Seja com as leis vigentes, que obviamente a gente tem, as leis de acessibilidade, tem NBRs, tem algumas questões que vão ser muito complicadas como empresa, né? Então, há uma legislação vigente e há uma legislação que está sendo cada vez mais imputada para que as empresas estejam em conformidade. Então, você só tem a perder se você não é acessível, né? E acessibilidade eu sempre costumo falar, poxa, eu e você, a gente pode ter o mesmo aparelho de telefone. Você vai ter uma configuração diferente, Camila. Vai. Não tem. Por quê? É justo que você e eu use o mesmo? Não, você gosta de um jeito, eu gosto de outro. A gente acessa o WhatsApp? Acessa. A gente acessa, sei lá, o LinkedIn? Acessa. A gente vê e-mail ali? Acessa. Agora, por que tem que ser só um formato que pra você seja bom e pra mim não seja? Verdade. Então, a gente engloba isso. Claro que a gente tem os recursos que plugam direto. Assim, hoje você consegue transformar o seu site em 5 minutos num site acessível. Com a maioria dos recursos. Dentro do nosso plugin, a gente tem mais de 60 recursos disponíveis. A gente tem a tradução de Libras, a gente tem rastreamento facial. Então, a pessoa consegue navegar com o movimento do rosto, o movimento da íris. E eu tenho um assistente de voz que é como a Alexa ou uma Siri no site que eu converso, me guia para esse curso, me faz isso, me faz aquilo. E fora isso, para as marcas, a gente torna documentos acessíveis, transforma o texto em fala. Então, eu também me preocupo em dizer assim, poxa, se você vai postar essa foto lá, será que essa foto tá legal? Ela tá com uma descrição bacana? Será que quem vai entrar lá vai conseguir entender o que você quer dizer? O texto que você tá usando, por exemplo, eu tenho uma empresa, mais de 100 funcionários. Você vai mandar um memorando, alguma coisa. Tá acessível? Todo mundo entendeu? Aí não, daí 50% das pessoas vai lá pro RH e pergunta, olha, não entendi muito bem o que você quer dizer com esse plano de saúde. Ou não entendi muito bem o que quer dizer explicado com isso. Não vem, porque o que eu me pergunto, daí você fala, pô, o meu problema... Aí é aquela máxima, né? Quem que tá errado? Quem comunica ou quem entende? Quem comunica tem responsabilidade. A comunicação só funciona quando a outra parte entende, né? Exatamente. Senão é uma comunicação falha. E se ela não é uma comunicação que é acessível, ela é falha da mesma forma. Então, esse é o mercado geral, assim. Por isso que a gente fala, é acessibilidade e é assistividade. Porque você assiste as pessoas, né? A poderem ter esse contato maior, a poder acessar as coisas normalmente. Hoje a gente tem... e você também dá uma coisa muito legal que eu escuto muito, que é o seguinte, eu tenho independência. Eu ia falar disso. A pessoa tem autonomia para poder fazer as coisas. Porque imagina o quão... Não é chato, mas assim... eu sou uma pessoa... Me ajuda a comprar um negócio. Me ajuda a comprar aqui um presente para você? Ou me ajuda a comprar esse curso? Poxa, às vezes, a gente precisa do nosso tempo, né? E o nosso tempo, muitas vezes, é gasto na internet. Pô, como que eu acesso? Quero comprar uma coisa, quero ver um curso, quero ler um conteúdo. Eu dependo de outra pessoa para me ajudar em qualquer das coisas? É verdade. É muito complicado, né? Verdade. Eu tenho isso pegando um pouco esse gancho com os meus pais, né? Meus pais não são tão velhos, eles têm lá 58 e 55 anos. Mas o conflito tecnológico existe. Eles chegam... Tá, Gabi, como é que eu coloco no Google Maps tal coisa? Eu falei, não, tá aqui. O meu pai teve esse desafio, né? Porque antes era muito cômodo, ele não precisava, eu tava aí. Agora, quando a pessoa tem que se virar, tem isso, né? Pô, tu me ajuda com isso? Não, tu ajuda. Mas tem aquele dia que tu também tá cansado, que tu não tá com aquela disposição toda. Eu falo, tá, posso ver isso agora? É urgente? É depois? Tal. Mas é aquela coisa, as pessoas querem autonomia. Ninguém, eu acho que gosta de depender muito dos outros para coisas, às vezes até que são básicas. Né? Se atualizando, Gabriel. Imagina assim, olha, meu pai tem quase 80, né? Mas ele é um senhor bem ativo. E esses dias ele falou assim, Leila, preciso usar o Uber. Aí eu falei, vou chamar pra você, né? Tá tudo certo, chamo. Só que depois ele precisou de novo. Daí eu falei, e quando eu não respondo ele rápido? Como é que fica? Fica lá esperando? Exatamente. Ele foi no médico e falou, ele foi fazer um exame de visão que você não pode ir voltar dirigindo. Porque ele vai, dirige, né? Não tem nenhuma questão. Ele falou, Leila, tô aqui na clínica.
e eu preciso chamar Uber. Poxa, só que eu vi depois. Aí eu falei, pai, como é que você fez? Ele pedi pra moça aqui da recepção. Eu falei, nossa, o quanto eu fui falha de não ensinar, mostrar pra ajudar, ele. né? Uhum. E é um negócio assim, poxa, se é um sistema simples, você sempre vai ter muito trabalho em explicar, porque é uma tecnologia nova. A gente, nossa, olha o tanto de IA que tem. Sim. E olha o tanto de jovem que se recusa a falar, mas esse daqui não é assim, ou não sei o que lá. Muita gente dá pra frente, mas eu tenho muita gente que não, só usa o GPT pra perguntar isso. Só uso esse negócio pra fazer isso. Parece que tem medo de usar. Se uma pessoa que é mais novo tem medo, imagina uma pessoa que é mais velha. Que vai estar com medo de estragar alguma coisa daqui a pouco. Ainda mais, exatamente, ainda mais com um boom de coisas que a gente tem, de pessoas de trotes e de coisas que tentam e golpes e tudo mais. Então, realmente é difícil, assim. Então, quanto mais a gente simplificar a comunicação, não é que ela não possa ser complexa. Se você gosta de complexo, você tem todo o direito de ser o seu complexo. Sim. Mas eu também posso ter a segunda opção de ser simples. Sabe que eu ouvindo tu falar, assim, Leila, a gente no escritório, a gente usa muito os aplicativos do governo, né? O GovBR. E eu falo assim, cara, eu digo assim, a pessoa que precisa daqui a pouco fazer um saque FGTS ou encaminhar um seguro-desemprego, tá, beleza, o cara lá de 30, 35, 40 anos, ok, ele vai dar um jeito. E o cara que terminou a jornada dele nos 50 anos, né? E aí vem aquela dificuldade. Um problema com reconhecimento facial, biometria, até conseguir entender o que ele precisa fazer, realmente é dificultoso, né? As pessoas ali agora com imposto de renda, que também precisam pegar todos os informes de maneira digital. E eu tive um caso desses, né? Eu atendo também pessoas com imposto de renda e uma pessoa estava com dificuldade de desabilitar a verificação em 2 etapas. E ela, nossa, mas não aparece o ok aqui para mim. Eu falei, não, mas tem que aparecer, não tem como. Aí quando eu fui ver que ela mandou o print, eu entendi. Porque ela também tem a visão baixa e ela aumentava muito as letras do celular. E aí, na hora, ela tinha só que rolar para baixo pro bendito do ok aparecer. Mas foi uns 15 minutos de diálogo até eu entender, cara, mas tem que estar aqui, tem que estar em algum lugar. E essa questão dessa acessibilidade é realmente um ponto delicado. A gente só percebe como que as coisas estão preparadas quando a gente precisar usar, né? Daqui a pouco a pessoa fala, mas a acessibilidade eu vou até longe, né? Calçada, enfim, guias. E, cara, exatamente. Quando a pessoa tem que se deparar com isso, isso realmente é uma coisa que todo mundo deveria olhar mais. E pensando nas soluções que vocês têm, eu acho muito bacana para quem tem um comércio, né? Por exemplo, um e-commerce, principalmente. Poxa, como é bacana eu ter um site preparado para vender para todos os públicos, né? Por mais que eu venda um tênis que é usado por uma adolescente, mas o avô quer comprar um tênis para um filho ou para um neto, né? Então, ter isso à disposição eu acho muito bacana. Eu acho que realmente é uma coisa bem, bem valiosa. Parabéns por vocês terem esse propósito, né? É uma das coisas que vocês atuam, né? Mas a gente não falou da Oktoberfest, né? Do produto da Oktober. A gente tem que falar um pouco disso. A Oktober é quase uma forma de ser um payback para a sociedade. A gente trabalha com acessibilidade digital. E aí a gente pensou em como trazer para Oktober alguma coisa que pudesse ajudar esse público e estar ali presente. Então, basicamente, hoje, quando você vai para Oktober, você vai ter totens que vão ter jornadas para pessoas cegas, libras, e aí todos os recursos de acessibilidade. Então, você propicia que a pessoa consiga entender melhor a programação da festa. Eu consigo conversar com o avatar. Então, eu perguntar, olha, você pode me guiar para isso? Onde que é o banheiro acessível mais próximo? Onde que é esse lugar? E daí ela vai mostrar no mapinha dentro do totem exatamente o caminho que a pessoa tem que fazer. Ou ela vai falar, né? Quando você vai exatamente onde tem que ir. Então, eu consigo me movimentar e aproveitar mais a festa de qualquer forma. Legal. Eu consigo ver todas as informações. Vamos lá, eu tenho uma inúmera porção de pratos típicos e nomes e não sei o que lá. Gente, foi muito trabalho fazer aqueles pratos típicos e aquelas coisas tudo em libras. Então, isso aqui aí propicia as pessoas a entenderem, poxa, tá, isso daqui é um pão com bolinho. Pão com bolinho aí tudo bem, né? Daí começa com strudel, daí começa com os nomes... Nomes já em alemão, né? Eu só tenho essa cara daqui, ó, eu sou do interior do Paraná, não vai, não falo alemão, então acaba que, né, os nomes já é difícil pra gente. Imagina, tipo assim, meu pai, ele não vai saber ler um nome. Eu não sei ler o nome, não preciso nem ir pra nenhum negócio,
É muito complicado mesmo. E aí propicia que eu consiga ter todas as informações ali na palma da mão. E aí a gente também descobriu que não só as pessoas da October, as pessoas que precisam de acessibilidade diagnosticadas usam, mas muito mais pessoas. Hoje o Totem tem quase que 80% das pessoas da festa acabam utilizando o Totem. Que legal. E já chegou em outras festas grandes, que nem ali a Oktober, a gente sabe que é uma das maiores festas aqui da nossa região, do país e tudo, mas já conseguiram avançar outras fronteiras ali para outras... A gente já foi para outros eventos, principalmente para eventos de marketing, para outros lugares. Na maioria das vezes evento, porque auxilia bastante a localização, a não entender... uma festa, digamos. Por exemplo, uma feira. Ah, certo. Então, eu entro na feira, legal, o que é essa feira? Como é que essa feira tá? Como é que eu vou acessar? Às vezes esse lugar pode ter alguma sala de inclusão, às vezes pode ter algum banheiro pré-customizado. Então, essas informações são legais e são legais para a pessoa, poxa, onde é a plenária desse evento? Então, eu já vou me localizando. Ah, legal. Tá, eu sou uma pessoa que eu sou cega, então eu preciso ter essa jornada toda em áudio. Ou se eu sou uma pessoa surda... Posso ser um surdo oralizado, então eu vou talvez ler ou vou tentar ver, mas eu preciso ter recursos muito visíveis para poder acessar aquele material. Então a gente se preocupa em fazer várias jornadas de informação para que a pessoa consiga acessar aquele evento de forma confortável com independência. Isso é importante, né? Então eu consigo me movimentar e fazer as coisas e ter as informações, porque hoje, vamos lá, você vai para Oktober, como que você se localiza ali dentro? Você é daqui, você já sabe para onde ir, você conhece os pavilhões. Se você não for, onde está o cardápio? Onde está as coisas? Está no seu aplicativo? Está no site? Onde eu vou procurar? Né? Exatamente. Entendi. E naquele mundaréu de gente. 50 mil... 50 não tem, mas vamos lá, 30, 40 mil simultâneos. Exatamente. Então tem todo esse efeito do físico ali ao redor também. E aí a gente não vai muito para evento porque ele é um produto que a gente utiliza mais especificamente com a nossa parceria com a Oktoberfest, principalmente, mas a gente trabalha muito mais no digital, então o nosso foco é no digital. Entendi. Bem legal, eu acho que esse é um ponto bem fundamental, né? Como tu colocou, as pessoas estão lá, elas querem independência, né? E hoje, eu tô com esse produto já validado, testado. Qual que é o próximo passo? Ele tem como melhorar? Existe esse desafio? Às vezes, poxa, eu sei que já tá legal, já tô oferecendo uma qualidade melhor para os usuários. Mas daqui a pouco, enquanto que estava falando, pensei, daqui a pouco, vamos imaginar que eu tô lá, eu sou deficiente visual, eu consegui chegar até o Totem. Mas daqui a pouco, poxa, eu poderia ter esse aplicativo no meu celular com fone de ouvido para que ele, sei lá, por uma... Agora eu tô viajando, né? De novo, sempre. Eu tô lá, cara, daqui a pouco eu tenho uma geolocalização que ele vai me guiando. Vai mais pra direita, vai mais pra esquerda, tem o mapa do evento. Não, Gabriel, agora tu tem que seguir em linha reta tantos metros que tu vai chegar lá. Não sei, né? Se já tem isso, ou pensam às vezes, eu já tenho um produto, eu vou dar um passo além. Porque aí vem muito dessa questão da inovação constante, né? Exatamente. Porque eu digo, eu sou um cara agora falando, às vezes vem as ideias, mas e na prática, né? Como é que eu crio isso, né? Como é que eu desenvolvo? E quando que, às vezes tem aquele bug, né? Poxa, agora eu tô sem pensar em nada, cara. Eu não consigo, Meu Deus, não tenho ideia mais nenhuma. São coisas bem diferentes criar e operacionalizar. Operacionalizar, ela demanda pessoas muito competentes dentro da área de venda, dentro da área de financeiro, de contratos, tem que estar tudo muito ajustado e ela é uma receita de bolo que precisa funcionar muito bem. E dentro da área de tecnologia, por exemplo, nós somos uma empresa que nós somos orientada à inovação. O que isso quer dizer? Que a gente não se contenta com o produto sempre como ele tá. A gente entende que ele sempre pode estar melhor. Não melhor, mas dá para criar coisas mais. Por quê? A gente sempre tem alguma tecnologia disponível que não estava disponível há 10 anos, que hoje está. Então, quando a gente começou, assim, só dando um exemplo um pouco para uma outra empresa, a Vex. Quando a gente começou na Vex, a gente começou em 2016, 2015... com realidade aumentada e virtual. Ninguém ouvia falar sobre isso. Então, era uma questão de que nem todos os aparelhos conseguiam ter esse... Não era um hardware suficiente para isso. Um óculos VR
era muito caro. Hoje você tem um Meta por 2, 3 mil. Assim, ainda não é uma tecnologia hiper barata quanto um celular de frente, mas é uma tecnologia que você já não pensa, nossa, é impossível eu comprar isso. Não é impossível, é super possível. Porque principalmente dentro da área gamer, assim, a galera vai... né? São valores bem acessíveis. Então, a tecnologia, os recursos, eles sempre vão melhorando e sempre vão propiciando que a gente consiga desenvolver mais coisas. E óbvio que a gente pode desenvolver mais com base em hardwares, em outras coisas também. Mas voltando de novo ali para a linha de pensamento, que eu acabei, eu acho, me perdendo um pouco. Não, tranquilo, tá valendo. Quando a gente olha o produto, a gente sempre... Quando a gente vê, principalmente quando a gente é orientado à inovação, a gente sabe que a gente sempre está buscando coisas novas. Por modus operandi de viver. Eu ia fazer essa pergunta. Hoje, quando vocês têm o produto, né, da acessibilidade, vocês validam com pessoas que... A gente valida. Nós temos pessoas que têm deficiências que trabalham conosco. Ah, que legal. Então, a gente sempre valida internamente, trabalha com grupos, com associações, com organizações que estão nessa área. Então, a gente... não tem como eu trabalhar sem esse público. Não tem, né? Não posso fazer... tem uma frase que não posso fazer... para eles, sem eles. Então, é público operante com a gente mesmo. E, por exemplo, você falou, vocês melhoram o produto? Seria uma... Nem seria, sei lá, eu acho que dentro de tecnologia não tem como você pensar num produto e na semana seguinte você não ter atualizações e fazer as coisas, né? Não tem... Não, acho que nem em outro... A mesma coisa, por exemplo. Estratégias. Cada vez tem uma estratégia de comercial, de venda, por exemplo, de varejo, que vai ter uma trend diferente. Ou blogueira. Então, isso também é uma inovação. De outra forma, mas não deixa de ser. Por exemplo, a Perto, quando a gente começou para Perto, nosso plugin tinha 30 recursos. Hoje ele tem mais de 60. A gente começa com o Libras de uma forma. Hoje o nosso Libras, ele tem contextualização de texto. Ele consegue ter expressões. Então, eu tenho toda essa... Eu vou detalhando mais o produto e vou trabalhando. Porque eu nunca deixo de trabalhar nele. Eu não crio um produto e largo ele e vou dizer assim, pronto, agora eu vou pro próximo. Até porque eu não tô trabalhando, sei lá, com uma Havaianas, né? Largou ali, deixe... Até Havaianas, esses dias eu vi um negócio muito legal, que... O que vai inovar na Havaianas, né? Vai inovar o formato que vende, as coisas e tudo mais. Aí eles colocaram a Havaianas, que é amarelinha, assim, com o nome de encardida. Sério? Essa eu não vi. Exatamente. Poxa, quem não, né? Agora tu não ia comprar. Tu sabe que aquela cor às vezes é encardida mesmo. Aquele branco com azul. Com aquele negócio que realmente é uma Havaiana suja. Sim. Né? Parece um sujo. Então já fica aquilo. Pô, é uma inovação? Não deixa de ser. É uma cor? Verdade. Eu pensei numa cor e eu pensei... É muito simples, mas como que eu vou mudar em cima daquilo? Porque a gente tem a percepção de que inovação é nossa, eu tenho que criar eu tenho que daqui à lua, eu tenho que criar uma coisa diferente. Mas, na verdade, muitas das tecnologias que a gente desenvolve hoje, elas foram criadas num período de guerra, foram criadas ali pós-revolução. Então, a gente só tá refinando e trazendo isso mais. Eu acho que é isso, porque... Depois que inventaram a roda, né? O que sobrou? O homem dominou o fogo. A roda, a pólvora, qual grande invenção sobrou no mundo pra gente ter? Não tem. E às vezes a pessoa pensa em justamente isso, né? Fazer uma coisa grande, né? Eu me travo na minha inovação porque eu penso, poxa, eu tenho que fazer uma coisa disruptiva de novo, né? Eu tenho que fazer uma coisa extremamente fora do... E hoje eu vejo assim, a gente tem quase que uma overdose de tecnologia, né? Depois, claro, com a maior utilização da IA, enfim, uma ferramenta super poderosa, a gente usa bastante, sabe, da importância e do ganho que isso traz, né? Mas hoje vem de novo essa questão. E eu não sei hoje se o uso da IA, enfim, de alguma maneira concorre com vocês ou ela é usada em paralelo, ela ajuda nesse processo todo. Hoje, como é que a empresa está nesse sentido? Porque vocês sempre foram extremamente tecnológicos. Então, isso já é o natural, não ver isso como uma barreira, mas sim como um propulsor, às vezes, ou ganho de escalabilidade, enfim. Assim, a gente sempre trabalhou com IA. Então, ela não é nova para nós. Sim. É nova o formato que ela foi entregue para o mercado. Mas mesmo assim, ela não é nova. Porque a galera que trabalha já tá nisso há muito tempo. E não é uma... É novidade porque agora você se surpreende de entrar num Lovable, no Manus,
um cloud da vida e você fica, tá, ele tá me fazendo isso, eu consigo agilizar. Mas eu acho que ela só torna mais... ela escancara a necessidade da gente pensar. Eu acho que é isso que aí atrasa, assim. Então, ela é ótima. Eu acho que, inclusive, todo mundo pode aplicar IA em algum formato da Sem vida, dúvida. de alguma forma, para facilitar e organizar melhor. Então, o financeiro. Cara, quantas planilhas... Imagina, a gente já partiu, né, de uma época de muitas planilhas porque não tinha confiabilidade no sistema. Agora eu tenho uma confiabilidade no sistema. Agora eu posso mandar um recado pro sistema pelo meu WhatsApp e ele já vai atualizar o boleto, já vai mandar pro cara. É muito prático. Muito. E eu não preciso ter uma pessoa, porque essa pessoa que tá fazendo isso, ela é um cérebro. Ela pode pensar, ela pode fazer mais coisas. Então, eu acabo deixando as pessoas utilizarem a cabeça mesmo. Porque eu sempre falo, poxa, o que o ser humano é bom? Pensar, né? Em pensar, ele tem que fazer isso. O que ele é bom? Ele é bom com outros seres humanos. Então, não adianta eu ter um cara que ele ele é um super programador, aí olha pro lado, ele não sabe conversar com outro ser humano. É legal, mas um dia o operacional ele vai suprir. E aí o que vai sobrar de você? Exatamente. Vai sobrar as chamadas soft skills, né? Então eu tenho que lidar com ser uma pessoa que entende que eu tô falando com outro ser humano, ser uma pessoa que precisa pensar sobre aquele produto. Esse produto é do caramba, super tecnológico. Tem aplicabilidade? Às vezes não. Às vezes pode ser só bom pra mim, né? É só bom pra mim. Que bom! Então, se você pode criar, usa e tá tudo certo. Então, tem muitas nuances. Mas eu acho que a IA é uma grande coisa que veio pra ajudar muito e veio pra incluir em vários pequenos processos do dia a dia que pode facilitar. Porque, às vezes, a gente se sente super sobrecarregado de coisas que são triviais, sabe? Cadê minha agenda? Como é que eu vou fazer isso? Preciso lançar isso, lançar aquilo. Poxa, bota, vai mandando e alguém já consegue ajustar isso. Então, a gente tem... Eu sempre falo, eu trabalho com gênios. Se eu puder otimizar o trabalho desses gênios, eles vão ficar cada vez melhores e a gente vai conseguir pensar em produto que supra propósito, que supra mercado, que supra muitas coisas. Isso é legal. Eu sempre tenho uma frase que o Léo uma vez me falou, porque eu também às vezes tenho esses desafios. Poxa, como é que eu posso melhorar a minha, não vou nem dizer performance, mas a minha agilidade comercial, né? Aí ele sempre me perguntou o seguinte, Gabi, imagina se tu tivesse que fazer isso 100 vezes por dia. Porque hoje eu responder 5 WhatsApp é fácil. Tá tranquilo. Agora, se eu tenho que responder 100 pessoas ao mesmo tempo, se eu tenho que mandar 120 propostas ao mesmo tempo, para onde que eu vou? Como é que eu vou conseguir dar conta disso tudo? E que não seja, né, contratando mais alguém, que tenha ali uma qualidade boa no atendimento, mas que eu consiga literalmente deixar um pouco essa parte mais operacional, braçal de lado, que alguém, uma inteligência, enfim, que possa me ajudar com isso, para que eu possa usar minha melhor habilidade naquilo que é importante, né? Por exemplo, para você mandar uma... Desculpa, eu acho que... não, pode falar. Mas para você mandar uma proposta, você pode automatizar. Sim, agora, para hoje... você falar com um ser humano... Eu preciso fazer uma proposta para a Leila. Eu preciso entender o que a Leila precisa de mim. Exatamente. Para daí eu partir para uma proposta que aí sim pode ser mandada de maneira automática, né? Mas esse é o ponto. Então, hoje a equipe de vocês, né? Como você falou, tem gênios. Eu acho que essas pessoas realmente são gênios para conseguir pensar nisso tudo. Pensar e... consolidar isso, né? E essa preocupação deles também entenderem, né? Poxa, eu tô fazendo isso para uma outra pessoa, né? Tem que ser bom para aquela pessoa também, né? Exatamente. Não aquela coisa, vou fazer isso só realmente para eu ter aqui a minha entrega e tô livre disso. A gente falou bastante, né? Essa era uma das propostas, né? De sair da zona do conforto e deu para ver que vocês saem constantemente, né? E hoje, né, Leila, pegando um pouco também pra gente já caminhando ali para nossa reta final, né? Se tu fosse elencar ou compartilhar com a gente quais foram talvez os teus maiores desafios ou os desafios do grupo num todo, assim, que faz vocês às vezes parar para pensar, gente, agora essa foi a nossa maior dificuldade, nosso maior desafio e a gente superou. Como é que foi isso? Se puder compartilhar com a gente, porque eu imagino que deva ter ocorrido situações, às vezes, poxa, o mercado agora tá parado, ou enfim, a gente sofreu um baque, ou agora eu preciso literalmente me reinventar de novo, entender um pouco... Porque esse é um ponto que às vezes as pessoas acabam se desanimando no meio da jornada e é aquilo, né? Quando o meu propósito ele é forte, eu vou conseguir sair dessa. Posso demorar, posso me calejar, mas se o meu propósito ele é legítimo, eu pelo menos acredito que sempre tem uma saída, né? Sempre tem um jeito de sair dessa, né? É uma pergunta bem interessante, assim, quando você
começou ela, eu pensei, poxa, a pandemia é de longe uma das coisas que foi fora da curva no sentido de, poxa, como mudar completamente? Porque durante a pandemia a gente tinha um produto que era específico para varejo. Então a gente foi pensado muito rápido, assim, nem foi ideia que veio do povo, eu viabilizei, assim, o Jorge correram com as coisas. E aí a gente pensou, poxa, qual que foi a diferença da gente ter superado a pandemia? Foi a gente não ter insistido numa coisa que a gente não sabia o que ia acontecer. Porque assim, eu formulo um produto, eu entro com ele no mercado. Se esse produto tem fit, eu tenho garra para seguir. Eu vou botar... O meu comercial é super competente para tocar. Vai estar junto nessa. A gente vai vender? Ele vai, de alguma forma, dar certo se você tiver antenado para o mercado. Mas se eu anulo o mercado... Se eu não percebo, por exemplo, poxa, tá caindo. Tá caindo por quê? É o meu produto ou é o mercado? Então, alguma coisa... É uma assim, não tem como não... Se você não escutar uma coisa, você vai falhar com o outro. Então, ou o meu produto tá ruim, ou o mercado não tá legal. Tanto que perto, quando começou, caramba, a gente não imaginava, a gente... triplicou, quadriplicou de um ano para o outro e foi. E só vai, porque é uma carência de mercado, é um produto... Pô, a gente é a ferramenta mais completa do mercado, não puxando sardinha, mas puxando sim, porque a gente demais. É bom nisso mesmo. São bons mesmo. E é muito... eu me sinto muito orgulhosa de estar junto nisso, de fazer parte. A pandemia foi, sim, é uma grande questão, mas no final eu olho para a pandemia e eu penso, cara... quanto ela foi importante para hoje a Perto existir. Porque a gente provavelmente teria muito sucesso com outro produto de varejo ali, né? Que não dava para insistir. Tanto que depois da pandemia, a gente, por exemplo, estávamos fechados com vários grandes players do mercado. Pandemia acabou, fechou o varejo. O que você vai fazer? Vai abrir daqui a 4 meses. Poxa, você tem como sustentar 4 meses? Exato. E aí eu me sinto muito orgulhosa também, porque durante a pandemia a gente não fez nenhum desligamento. Eu a galera que tá com a gente, é uma das premissas, assim. Se a gente tá junto, eu sempre falo, pô, se tu tá dentro, tu tá bem dentro. Entendi. Agora, se tá meio fora, já era. Não dá pra gente ficar. Porque tamo junto. A pandemia afetou, não foi só a mim, não foi só o empreendedor. Claro que os empreendedores sofreram, porque... querendo ou não, tem toda essa... Teve uma retração grande. Uma retração de mercado, teve umas demissões em massa, e muita coisa se restabeleceu de outro fato. Mas a pandemia fez a gente tirar um produto de varejo que a gente, infelizmente, não tinha, né? Mesma coisa, poxa, não tem o que fazer. E depois da pandemia, a gente criou um termômetro que foi vendido para Google, para vários grandes players, que foi bem legal. E aí a gente foi para Perto, assim, os negócios da Perto e outros que surgiram também. Mas eu acho que esse é o legal, Leila, a pessoa ter às vezes aquela... E eu acho que isso é um grande sinal de maturidade, de entender, cara, realmente eu não posso insistir nisso. Me dói, me rasga, mas eu tenho que virar essa página, né? E o empreendedor é muito disso, né? Eu vejo assim, eu particularmente também conheço algumas histórias de pessoas que às vezes tiveram que realmente mudar totalmente a rota. Por quê? Por conta disso, o mercado mudou, né? Pô, não tem exemplo maior que eu vejo, assim, as locadoras, né? Claro! As locadoras, pô, quem que imaginou há 20 anos atrás que tu ia deixar de alugar um filme? Exatamente! Quem que ia imaginar que os streamings iriam dominar hoje tudo? Na palma da mão, no carro, no celular, na TV? Cara, é um setor que, beleza, o cara que estava nesse setor, ou ele procurou um outro mercado, ou realmente ele acabou sucumbindo. Isso existe, né? Existem esses casos bem emblemáticos de que, não, realmente esse produto acabou. E aí a pessoa que é uma empreendedora, ela tem que entender, bom, agora eu vou ter que partir para um outro setor, vou ter que me reinventar, vou ter que aprender uma coisa nova e vou ter que seguir. E a vida toda, às vezes, quantas pessoas a gente conhece que faz transição de carreira, que precisa? Porque, vamos lá, você pode gostar muito de uma coisa e trabalhar a vida toda com isso, mas quando você está no mercado, você não pode ter a síndrome de Gabriela, né? Que eu nasci assim, vou morrer assim. Exatamente. Porque não é viável. Como que empresa que você conhece hoje que estava no mercado há 15 anos atrás? Há 10 anos atrás? Há 5 anos atrás? Sim.
Que empresa que vai seguir? Então, as coisas vão mudando, né? Vou surgindo outra empresa, essa empresa vai tendo uma fusão com a outra, vai surgindo com outro produto e ela vai se adaptando. Até as empresas como lá que são centenárias, elas passaram por um processo revolucionário dentro dela. As coisas mudaram, não é a mesma produção de 100 anos atrás, pegando a indústria, mas qualquer outro setor, né? Eu acho que esse seria talvez um grande ponto de atenção, uma grande reflexão para as pessoas, às vezes, que estão buscando empreender, realmente, talvez, né, vamos lá, fazer a listinha do que eu devo fazer, né? Cara, eu acho que esse é o importante, né? Porque o empresário, ele tem essas dúvidas. Cara, o que eu preciso fazer? Eu acho que, pegando aqui essa aula que a gente teve com a Leila, ter propósito, cara. Tenha propósito naquilo que tu faça, independente daquilo que tu for fazer. Até na tua carreira profissional, se tu hoje trabalha numa empresa, alguma coisa assim, faça as coisas com vontade, faça com propósito, que os resultados virão, né? Esteja preparado para mudar, né? Acho que esse também é um ponto importante. Se adapte à mudança. Existe exigência, existe uma série de coisas, mas, de novo, se o teu ponto central, ele tá bem consolidado, tá todo mundo remando pro mesmo sentido, acho que não tem como não dar certo. Pode, às vezes, levar um pouco mais de tempo, a maré pode mudar, mas o teu objetivo, se ele continuar o mesmo, não tem como tu não alcançar, né? Eu acho que esse é um ponto bem bacana. E também, Leila, agora pra gente finalizar, também queria te ouvir ali, quais seriam, talvez, as principais dicas ou pontos que tu gostaria de deixar para a pessoa, às vezes, que está pensando em empreender, como eu falei, ou está, às vezes, num momento da empresa onde ela está nessa oscilação, poxa, agora eu preciso entender um pouco melhor o que eu preciso fazer, será que o meu posicionamento está correto? Para onde que eu vou investir a minha energia agora, né? Então, às vezes as pessoas têm essas charadas ao longo do dia, né? Poxa, e agora, será que eu invisto mais naquilo? Será que eu repenso melhor a minha estratégia? Enfim, compartilha um pouco com a gente aí o que tu tem a dizer sobre isso. Nossa, só me faz pergunta de... Não, hoje eu vou te usar um monte aqui. Não, né? Mas é que mas eu acho que eu preciso de um conselho, de um negócio. Todo mundo, né? Todo mundo. Todo mundo. Eu acho que vai muito de... a gente não pode ter medo de perguntar as coisas, porque tem pessoas no mercado que sabem mais que a gente. Isso é verdade. E que vai, por exemplo, muitas vezes eu recorri para a Velfer falando, poxa, como é que a gente vai por esse caminho? Como é que eu exporto? Como é que eu faço isso? E a gente tem auxílio de pessoas muito inteligentes. Procure informação. A gente tem a IA para isso, pra gente criar, pra gente debater, pra gente conhecer. Hoje a gente tá numa época que a gente tem conteúdo pra caramba, a gente só precisa escolher qual é o conteúdo que a gente quer, que a gente vai se formar muito bem nas coisas que a gente precisa. E, claro, ser seletivo com o que a gente vê. E, principalmente, não achar que criatividade é uma coisa grande. Se você é uma pessoa que consegue resolver um fluxo de caixa que estava lascado e você está passando pelo mês e está para outro, você é uma pessoa muito criativa. Isso daí também é criatividade. Então, se a sola de sapato caiu e você deu um jeito de pregar e ninguém notou, isso é criatividade. A criatividade é tudo que a gente pode fazer e mudar e resolver as coisas que a gente precisa. Então, não é nada, eu preciso de um programador, eu preciso disso, preciso daquilo. Depois você vai juntando pessoas que estão no mesmo propósito que você em algum momento da vida. E é bom você, eu preciso de segurança. Então, tenha a sua segurança e depois você arrisca. Também não arrisque achando que, porque você tem uma ideia e ela vai dar super certo. Às vezes dá, mas saiba que você corre o risco. Tudo a gente corre o risco e seria uma utopia eu não querer correr um risco. Hoje eu sei, poxa, tem uma empresa estável. Mas não quer dizer que ela não corre risco. Não quer dizer que eu não tenho que pensar daqui a 4 meses se a gente não precisa fazer uma mudança, a gente não tem que colocar. A gente... Não ache que se você colocar um produto no mercado, você resolveu todos os seus problemas. Pelo contrário, você criou um problema, mas não vamos ver o problema como uma coisa pejorativa. É um filho que você tem que criar, que você tem que ensinar, que você tem que arrumar. E às vezes você vai ter que aprender que às vezes seu filho não veio com bons comportamentos e você precisa mudar. Ou às vezes você vai ter que botar ele nos trilhos. E às vezes vai ter um momento que você vai ter que deixar ele ir também. Entendi. E assim vai, assim. Talvez não seja um ótimo exemplo para os pais que estão assistindo, mas vai muito de encontro, assim, não... O que eu poderia dizer? Eu acho que é muito do meu negócio de, poxa, quem eu sou, o que eu faço? É a pergunta que todo mundo quer responder, né? Quem eu sou? Então, busque o que você é, o que vai te fazer feliz, o que vai te preencher, e aí depois o resto vem. Que legal.
Muito, muito obrigado, Leila. Acho que foi fantástico ali essa tua participação. Acho que vai inspirar muitas pessoas. Sucesso sempre para ti e para todo mundo ali da Vex. Contem com a Velfer sempre. Nós somos parceiros e estamos sempre ao lado de vocês. Com certeza. Obrigado mesmo, tá? Muito obrigada, eu que agradeço. Valeu. Valeu. Tchau, tchau, gente.